momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor tem sido misericordioso para com todos os seres humanos, todos, indistintamente, pobres e ricos, homens e mulheres, jovens, adultos e anciãos. O Senhor tem sido gloriosamente misericordioso. Talvez as pessoas nem tenham observado a tua grandeza de misericórdia, porque elas ficam pensando só em si mesmas. Elas ficam pensando nos seus problemas pessoais. Elas querem resolver os seus problemas pessoais, mas elas não querem se submeter à tua palavra. Porque no meio do turbilhão de problemas que vivenciamos aqui embaixo, o Senhor aí de cima envia a tua palavra. A palavra de salvação, a palavra de libertação, de cura, a palavra que vem ao encontro das nossas necessidades, que às vezes nem mesmo sabemos que ela vem ao encontro de nós. E na maioria das vezes temos sido negligentes com a tua palavra, a palavra que traz vida, a palavra que traz a direção certa, a palavra que vem alimentar o nosso espírito, fortalecer a nossa alma. Quer dizer, o Senhor derrama a tua palavra como a chuva. E os que querem, os que têm sede, os que têm fome de justiça, se agarram com ela e conquistam a sua salvação. Mas aqueles que a têm desprezado também têm sido rejeitados. Exatamente isso, rejeitados, porque rejeitaram o pão que desceu do céu. Ó meu Pai, eu te louvo e te agradeço, porque esse pão nosso de cada dia, um dia chegou a mim. Isso mesmo. E eu não perdi a chance, eu me agarrei a ela. Ó meu amado Pai, meu querido Senhor,
eu bendigo o teu santo nome. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade. Se há algo que o meu coração se alegra, é quando celebramos o teu nome, honramos o teu nome, porque sabemos que o Senhor vem ao encontro das nossas vicissitudes, quando nós nos agarramos à tua palavra, à tua voz. Eu lembro, meu Pai, que os filhos de Israel, quando obedeciam a tua palavra, a tua voz, eles eram imbatíveis diante dos seus inimigos. Porém, quando eles rejeitavam a tua palavra, até um povinho fraco como uma mosca morta, era capaz de fazê-los ser derrotados. Porque não tinham aliança contigo. Não tinham relacionamento contigo. Não tinham compromisso contigo. Então era difícil receber auxílio de alguém que não faz parte da nossa vida. Eu te amo, meu Rei, Senhor e Deus, porque o Senhor honra o compromisso assumido com Abraão, nosso pai na fé. E é por isso que eu te adoro, te louvo e te agradeço. Eu sei que nesse momento muitas pessoas estão me ouvindo, desesperadas, aflitas, enquanto eu estou aqui te adorando, louvando e agradecendo. Mas é que eu gostaria que elas soubessem que quando nós rendemos honras e louvores a Ti de todo o nosso coração, quando nós o agradamos, então o Senhor também se agrada de nós e satisfaz aos desejos sinceros, puros, as nossas aspirações, seja no que diz respeito à saúde física, à saúde espiritual, à saúde econômica, à saúde da vida, a saúde da vida por inteiro. Meu Pai, aqueles que me ouvem e que se entregam neste momento a Ti, mesmo não Te conhecendo, mas só por terem ouvido falar de Ti, tal e qual aquela mulher que tinha um fluxo sanguíneo, um fluxo de sangue há 12 anos. Quando ouviu falar de Ti, ela saiu do seu vilarejo e veio ao seu encontro, meu Pai. E o Senhor nem sequer perguntou o seu nome, quem era ela, mas quando ela lhe tocou, ela recebeu a virtude. Meu Pai, nós não temos o Senhor fisicamente aqui embaixo, mas quando elevamos os nossos pensamentos a Ti, nós chegamos diante do Teu trono e podemos subir
e tocar, não nas tuas vestiduras, mas tocar nas tuas poderosas mãos, para nos aliviar, para nos curar, para nos libertar. Seja isso feito agora, meu Pai. Essa pessoa que me ouve, ela seja neste momento envolvida pelo teu Espírito, e haja libertação, e haja saúde, e haja resposta aos seus anseios. Ó, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, e todos os que creem mesmo sejam abençoados, dizendo amém e graças a Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Graças a Deus, amiga e amigo ouvinte. Preste atenção, nós temos falado muito a respeito da fé inteligente, a fé que traz ou que faz possível os impossíveis,
que faz possível os impossíveis. Inclusive, arrancar a pessoa do último lugar em que ocupa neste mundo para o primeiro, o lugar de Deus. Ela ocupa com o Senhor Jesus o primeiro lugar. Por quê? Por causa do poder que envolve a fé, da autoridade que envolve a fé. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, um exemplo que você vai compreender perfeitamente. Não há como a pessoa não entender. Veja bem, se alguém faz mal a você, ou se alguém faz mal a mim, se alguém fala mal de mim, se alguém me acusa, se alguém se torna injusto para comigo, qual é a reação humana? A reação humana é ficar chateado, é ficar aborrecido, é ficar injuriado, é ou não é? É querer se defender, não é ou não é? Só que o pior é que se a gente absorve aquela injustiça e fica pensando nela, naquela acusação, naquela difamação, então aquele pensamento acaba penetrando no coração e vira mágoa. A gente, quando não pode se defender, a gente se defende, normalmente o ser humano é assim, ele se defende guardando aquele ódio, aquela mágoa daquela pessoa, querendo o mal dela, querendo o mal. Ela não pode fazer nada mais do que isso, não é? Só que esse sentimento mau, esse sentimento de rancor, de mágoa, de vingança, acaba fazendo mal à própria pessoa que foi injustiçada. Essa é a pior parte quando somos injustiçados. É a mágoa que gera um câncer espiritual. É um câncer no coração. Câncer no coração. Aliás, eu nunca ouvi falar de câncer no coração. O câncer dá em todas as partes do corpo, menos no coração, eu não sei porquê. Também não sei se dá, mas eu sei dizer o seguinte: o câncer do coração vai matando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Como é que nós podemos resolver esse problema? Nós só temos um jeito de resolver esse problema. E não há médico, e não há remédio que possa curá-lo. Nem Deus pode curá-lo. Nem Deus tem poder para curá-lo. Ah, bispo, peraí, Deus não tem poder? Não. Quando se trata de mágoa, só existe uma pessoa que pode resolver esse problema. É a pessoa magoada. Só ela pode resolver o problema. Mas como? Só ela pode perdoar. A autoridade para perdoar o magoado está justamente dentro dele. Quando o magoado, o sentido, determina perdoar. Mas como eu posso perdoar, ô bispo, se eu não consigo, meu coração é que sente essa mágoa? Eu sei que é o seu coração. Mas a sua mente, o seu intelecto, tem condições de obedecer. Você não tem condições de mudar o seu coração, mas você tem condições de obedecer o que o seu intelecto, a sua inteligência lhe diz. Porque a sua inteligência diz assim: olha, o coração está magoado. Ele não tem poder, ele não tem autoridade para perdoar. Mas o seu intelecto, a sua razão, a sua inteligência, tem condições de obedecer a palavra de Jesus. Porque Jesus disse que se nós perdoarmos, também seremos perdoados. Deus perdoa aqueles que perdoam, mas Deus não perdoa aqueles que não perdoam também, porque a autoridade suprema para Deus perdoar você depende
do seu perdão para com o seu semelhante. Primeiro você tem que perdoar para que você possa ser perdoada. Então você vê muitos crentes, até sinceros, até corretos, íntegros, não estão vivendo em pecado, mas a vida é desgraçada. A vida é desgraçada. A vida que não sai do lugar. Por quê? Porque essas pessoas não querem perdoar. Elas não querem perdoar. Não querem. E aí o que acontece? Porque elas não querem perdoar, quer dizer, elas não querem obedecer a palavra de Jesus. Então, elas não podem ser perdoadas. Me explica, como é que eu posso perdoar se o meu coração não quer perdoar? Eu não tenho domínio do meu coração. Eu sei. Por exemplo, suponhamos que eu tenha uma mágoa contra alguém. O meu coração está magoado com o fulano ou beltrano. Então, eu sei que eu não posso dominar o meu coração, meus sentimentos. Eu não posso conduzir os meus sentimentos. Mas na minha cabeça, eu creio na palavra de Jesus. E na minha cabeça, eu conheço, eu sei que eu devo perdoar e eu tenho poder para perdoar. Eu tenho poder para perdoar. Porque na minha cabeça, eu posso decidir o que eu quero. Eu posso fazer a escolha. A escolha certa ou a escolha errada. Então, eu passo a ter o direito de perdoar a pessoa que me ofendeu na minha cabeça, não no meu coração. Então, na minha cabeça, para obedecer a palavra de Jesus, mesmo me sentindo chateado, triste, mas na minha cabeça, a minha razão diz assim, não, eu perdoo. Eu resolvo perdoar porque Jesus me ensina a perdoar. E esse é um ato de fé. Quando eu perdoo, eu sou perdoado. Então, quando eu, por um ato de fé, pratico o perdão, quando eu, por um ato de fé, oro pela pessoa, mesmo sentindo raiva dela, mesmo sentindo vontade que ela morra e a notícia corra, mesmo assim, na minha cabeça eu digo, Senhor, eu perdoo essa pessoa e eu oro para que o Senhor venha abençoar a vida dela. Quer dizer, na minha cabeça eu tenho capacidade de decidir, de determinar a bênção na vida dessa pessoa que me magoou. Ainda que o meu coração esteja lá gritando, não, eu não perdoo. Mas não tem problema, eu quero obedecer. A obediência não está no sentir, a obediência está no obedecer. A obediência está na cabeça. A obediência é a prática da fé. Então, na prática da fé, não tem nada a ver, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto que creio. Não tem nada de sentir. Se você sente, você não crê. Porque quem crê não sente, obedece. Quem crê, obedece. A fé é assim. A fé é exatamente isso, minha amiga. Você tem coragem para orar pela pessoa que fez mal a você. Sentindo ou não sentindo vontade de perdoar, você tem coragem e você pode, Deus, eu oro por fulano que me fez mal. Eu oro pelo Beltrano que me fez tanta injustiça. Então, minha amiga, meu amigo, o perdão não se trata de sentir ou não sentir. O perdão não se trata do sentimento. O perdão se trata de obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Isto é fé. Isto é fé. E quando há fé, a pessoa obedece, não sentindo ou não sentindo, não interessa. O que o coração diz, jogue fora. Você fique com a obediência. Siga a razão, a inteligência. Isto se chama fé inteligente, que as igrejas não pregam por aí. Ninguém fala sobre isso. Mas a verdade é essa, minha amiga. Se você quer ser ou quer se livrar desse câncer que está aí dentro do seu coração, ore a Deus pela pessoa que lhe magoou. E quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer?
o Espírito Santo vai remover esse câncer, você vai ficar com o coração curado, limpinho, novinho. Coração de uma criança inocente. E aí você vai arrebentar a partir de então. Graças a Deus. Preciso perdoar a quem me ofendeu. Eu preciso orar também pelos inimigos meus. Tenho que aprender a amar a quem me feriu o rosto, dando em troca o meu abraço. Tanta dor, tanto desgosto. Eu preciso perdoar as pessoas do passado que me traíram com um beijo, mesmo andando lado a lado, que me sangraram o coração. Não discernindo o dom de Deus, que não negou seu próprio filho para perdoar os erros seus. Me ensina a perdoar de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar e assim purificar meu coração. Me ensina a perdoar de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar e assim purificar meu coração. Eu preciso perdoar a quem me ofendeu. Eu preciso orar também pelos inimigos meus. Tenho que aprender a amar a quem me feriu o rosto, dando em troca o meu abraço. Tanta dor, tanto desgosto. Eu preciso perdoar as pessoas do passado que me traíram com um beijo, mesmo andando lado a lado, que me sangraram o coração. Não discernindo o dom de Deus, que não negou seu próprio filho para perdoar os erros seus. Me ensina a perdoar de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar e assim purificar meu coração. Me ensina a perdoar de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar e assim purificar meu coração. Graças a Deus. Então você tem que perdoar. Se você sente, se você não sente, não interessa. Você pode orar pela pessoa que lhe magoou. Você pode falar, né? Você não fala tantas coisas, você não fala tanta besteira à toa. A gente não fala tanta coisa que não deveria ter falado. Não é fácil falar? Então,
É fácil perdoar quando a gente fala, ó Deus, em nome de Jesus, eu peço pela Maria, pelo João, pelo Joaquim, pelo Manuel, eu peço pela pessoa que me ofendeu, que me prejudicou, que fez eu perder o casamento, que destruiu o meu casamento, a minha felicidade, mas eu peço que o Senhor faça com que ela seja feliz. Quando você faz isso em nome do Senhor Jesus, você está obedecendo e, obviamente, estará recebendo os benefícios dessa ação de fé para com Deus. Essa ação de fé para com Deus. Às vezes a pessoa faz tantos benefícios, faz tantas caridades por aí, mas carrega no coração uma morte. Carrega dentro do peito o espírito da morte. Se por um lado ela faz caridade, por outro lado ela desgraça a vida daqueles que ela não perdoa. Muito bem, nós vamos ouvir agora testemunhos de fé prática, porque o perdão é a manifestação prática da fé, a fé inteligente, a fé que não sente, a fé que age, que toma atitude. Agora nós vamos ver também outros testemunhos da fé que faz mudar a vida das pessoas. Vamos ouvi-los. Meu nome é Adriana. Antes de eu chegar na Universal, eu era uma pessoa completamente dominada por medos, por dúvidas, receios, insegurança. Eu tinha complexo muito grande de inferioridade. A gente passou por uma infância muito difícil, porque a gente presenciava muitas brigas, a gente apartava as brigas. E isso mexeu muito comigo. Eu cresci uma criança desse jeito. Eu achava que tudo ia terminar em briga. Então eu era uma pessoa muito fechada, muito introvertida. Isso me prejudicou muito. Eu fui crescendo assim, me prejudicou nos relacionamentos amorosos, no trabalho, em várias áreas da vida, na família, né? Meu pai, de madrugada, sem saber o que fazer, ele ligou a televisão e estava passando um programa da Universal e um testemunho, ele se identificou. Ele resolveu levar todos os filhos dele, um por um. E eu cheguei na Universal. Achei, a princípio, muito diferente, mas ao mesmo tempo, a fé que era passada ali me despertou. O homem de Deus falava sobre salvação da alma, sobre a importância da gente entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. E eu comecei a sintonizar a rádio da igreja. Uma vez o pastor falou assim: imagine você vivendo sem medo. Imagine você vivendo sem receio, sem traumas, sem complexo. Imagine você tendo paz, mesmo em meio à guerra. Isso só é possível quando você receber o Espírito Santo. Eu comecei a buscar esse Espírito através das orientações que eram dadas na igreja. Eu começava a ler mais a Bíblia, não só ler, mas principalmente a meditar. E eu procurava colocar as palavras de Deus em prática na minha vida. Algumas vezes eu acordava de madrugada, eu também cheguei a jejuar. E teve um dia que em uma reunião de busca que eu comecei a buscá-lo com todas as forças. A felicidade plena, uma alegria tomou conta do meu ser, uma paz imensa, um gozo na alma. Eu que era uma pessoa triste, eu passei a sorrir. E eu tive a certeza daquele momento em diante que o Espírito Santo estava dentro de mim. E aonde eu ia, depois daquele dia, embora eu morasse sozinha, andasse sozinha muitas das vezes, né? Eu não me sentia sozinha. E eu passei a ser feliz, independente do problema que eu estava passando. Poderia ser o problema pior que fosse, mas eu tinha paz. Bom, nessa vida a gente sempre tem dificuldades, né? Todo mundo passa por muitas na vida. Só que quando a gente tem o Espírito Santo, a gente recebe a direção de Deus para poder superar aquela dificuldade, para poder resolver aquele problema. Nada nos abala, só mesmo
a presença de Deus para dar essa força, certeza de que nós vamos vencer, independente do que aconteça, né? Muito bacana, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você vê que o Espírito Santo faz na vida da pessoa. Ele leva a pessoa a agir de acordo com ele, inteligência. Deus é sabedoria, Deus é inteligência. Então, ele não aceita ser adorado e servido por uma pessoa que vive na emoção, no sentimento, que ora está bem, ora está mal. Quando ela está bem, ela o adora. Quando ela está mal, ela não adora porque eu não estou bem, então ela não adora. Quer dizer, nós não vivemos assim, Deus não aceita esse tipo de comportamento. Ou você é ou você não é. Se você é todo o tempo. Por exemplo, você torce pelo seu time, seja lá o Flamengo, o Corinthians, seja lá o time que for. Então você é aquela pessoa, você torce por aquele clube, se esteja em casa, esteja numa festa ou esteja num sepultamento. É ou não é? Então você não muda de pensamento, você não muda de clube por causa das situações. Quando ele perde, você deixa de torcer para ele? Não, você fica chateado, mas você continua torcendo por ele. É ou não é? Continua defendendo? Assim também é a fé. A fé não depende das circunstâncias. Você crê, acredita na palavra de Deus, você segue, você obedece, porque você crê de fato e de verdade. E isso é comprovado no altar, quando você coloca a sua oferta. A sua oferta que representa, simboliza o que está dentro de você, vai defendê-la ou defendê-lo ou acusá-lo. Vai depender daquilo que você tem dentro do peito. E se você está na fé, a sua oferta de fé vai lhe defender. Nós vamos agora colocar o testemunho de uma pessoa. Olha, esse testemunho é muito interessante, extremamente interessante. Eu queria que você prestasse bastante atenção, aumente o volume do seu rádio aí, ou da televisor, para você ouvir esse testemunho e fique atento para que você não venha cair na mesma ou incorrer no mesmo erro que aconteceu com o marido desta senhora. Olha só, ela não se curvou perante Baal, ela não se curvou perante aquela ameaça do seu marido. Ela manteve a sua fé. Olha só o que aconteceu. Meu nome é Helena, eu sirvo o Senhor Jesus há 31 anos e nunca abandonei essa fé, nunca deixei o Senhor Jesus por nada. Foram muitas lutas, muitas guerras, muitas vitórias, mas em momento nenhum eu pensei em deixar a fé, em sair da igreja. Apesar de eu ter muitos problemas, mas eu enfrentei todos. Quando as lutas vinham, eu me apegava a Deus, eu me punha meus joelhos no chão, conversava com Ele, Ele me fortalecia, me renovava as minhas forças e eu segui em frente. Mas teve um dia que a minha fé foi colocada na parede e essa prova foi com o meu marido. Quando eu me converti, eu cheguei a falar para o meu esposo que eu estava indo para a igreja. Pensei que ele ia estar querendo ir comigo, né, junto comigo, para estarmos juntos na mesma fé. Mas ao contrário disso, ele acabou me recriminando, começou a falar mal da igreja, porque ele ouvia falar mal, as notícias que passavam na televisão, fazia questão de me mostrar revista, jornal, né, para dizer que eu estava no lugar errado, para dizer assim, você vai para essa igreja dar o meu dinheiro, embora eu não dependesse só dele, mas ele ajudava em casa, então ele achava que eu também tirava dinheiro de dentro de casa para poder estar indo para a igreja. Em cada palavra que ele me falava, em cada revista que ele me mostrava, em cada coisa negativa que ele passava para mim a respeito da igreja, eu ia pôr meu joelho no chão, eu ia orar, eu ia jejuar, pedir até mesmo a Deus que tivesse misericórdia dele, porque ele não sabia o que estava falando. Foi quando chegou o pior dia em que ele me fez tomar uma decisão. Ele falou que assim, ou você fica comigo, ou você fica na igreja. Com os dois não vai dar para ficar. E eu falei para ele, eu não quero escolher. Eu quero os dois. Mas se eu tiver que escolher entre ficar com você e com o Senhor Jesus, já está escolhido. A minha fé eu não vou deixar. E eu comecei a minha caminhada na fé. E continuei orando por ele, continuei buscando como alma. Nem tanto mais como meu marido, mas como alma.
E permaneci tendo bons frutos, sendo feliz com Deus, com a escolha que eu fiz, até que 4 anos depois ele voltou pedindo perdão, arrependido de tudo que tinha me feito sofrer, disse que também não estava sendo feliz, e ele foi para a igreja, se batizou, firmou na fé, porque Deus tinha um plano na vida dele de salvação. Ele acabou ficando doente, e porque eu não me curvei diante da proposta dele de eu sair da igreja e permanecer, através das minhas lutas, dos meus propósitos, da minha vida com Deus, eu tenho certeza que ele foi salvo, porque eu vivi os últimos momentos de vida dele. Em todos os momentos ele acabou morrendo nos meus braços. Eu vi todas as cenas da vida dele, do final de vida dele, e eu tenho certeza que houve salvação nessa alma. E tudo isso aconteceu porque eu não me curvei diante dessa proposta de eu ter que sair da igreja, mas eu permaneci na fé. Coloquei o Senhor Jesus em primeiro lugar na minha vida, e até hoje eu permaneço. Eu sei que terei novas lutas, terei novos problemas, mas eu tenho certeza que se não se curvar diante dessas propostas, sempre a gente vai vencer. Que maravilha! Que maravilha! Você viu? Coisa magnífica aconteceu. Deus, por conta da sua infinita misericórdia, deu a ele a oportunidade, e ele aproveitou e foi para os braços de Jesus por conta dessa oportunidade que Deus lhe deu. Nós vamos ouvir agora testemunho de pessoas que foi batizada com o Espírito Santo, foi selada com o Espírito Santo e a vida mudou. Vamos ouvi-la. Meu nome é Dinalva, tenho 45 anos. Antes de eu receber o Espírito Santo, minha vida era assim, toda destruída, totalmente destruída. Eu tinha um problema de saúde, que os médicos falaram que não tinha jeito, e tinha problema sentimental. A pessoa que eu arrumava, quando eu pensava que era a pessoa certa, não dava certo com ninguém. Tudo era difícil. Tinha um vazio dentro de mim, que eu não conseguia dormir. Eu ficava em casa, não dormia. Eu precisava sair os finais de semana, de sexta a segunda, para balada, para beber, para camuflar os problemas, porque era um momento de paz, era quando eu estava na balada, bebendo. Me envolvi bastante com vários homens, que eu procurava achar algo para me preencher, porém nada supria. E a cada dia a coisa foi piorando, o problema de saúde foi piorando. Teve um momento que eu não conseguia nem vestir minha própria roupa, que eu fiquei mal. Tudo foi juntando, uma coisa com a outra. Eu tinha pensamentos de derrota, falava que eu não ia conseguir nada. Eu cheguei a um ponto de eu falar que eu nasci para sofrer, que eu não tinha mais jeito. E aí eu tive uma decepção na vida sentimental muito grande, assim, uma coisa muito triste. Eu não me perdoava, eu fiz coisas que eu mesma não me perdoava. E aí eu conheci uma pessoa, uma amiga, o marido dela, que já tinha frequentado a Igreja Universal, falou: você só tem jeito na Igreja Universal. Eu odiava a Igreja Universal. Eu achava que era tudo mentira, que tudo que as pessoas falavam era mentira. Mas como eu já tinha batido em várias portas, até em casa de encosto eu fui para resolver. E minha vida piorou. Eu cheguei no fundo. Eu falo que eu cheguei do fundo do poço. Foi mais do que o fundo. Eu morava na casa de família, na casa de outra pessoa. Eu não tinha como eu pedir socorro. Eu já tive noite, eu não dormia, eu não conseguia pedir socorro para ninguém, entendeu? Então assim, foi assim que eu cheguei, um farrapo de gente, uma vida destruída, que eu costumo dizer que eu cheguei na Igreja Universal podre. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu descobri que eu tinha jeito, eu descobri que eu tinha perdão, porque eu tinha vergonha de pedir perdão para Deus. Na minha casa, eu tinha uma Bíblia aberta no Salmo 91, e eu tinha vergonha de falar com Deus. E teve algum dia que eu falei, meu Deus, se eu tenho jeito, se tem algum jeito para mim, me mostra, porque eu pensei que eu não tinha mais jeito, porque eu acho que de tanta coisa errada que eu fiz, e eu cheguei com vergonha, eu cheguei na igreja com vergonha de Deus. E quando eu cheguei lá, eu vi que Deus me abraçou. E ali eu falei, meu Deus, eu tô diferente. O primeiro dia, parece que saiu todo o peso, que as minhas costas eram um peso que eu não conseguia, assim, e além da angústia, eu tinha angústia. E eu fui orientada para fazer as correntes. Eu falei, eu vou fazer, porque eu quero ver se tem jeito mesmo, se tem jeito para mim. E a cada dia que eu ia, porque eu participava, eu via a diferença na minha vida. Aí
foi quando começou a falar a respeito do Espírito Santo. Eu falei, eu quero esse Espírito Santo, eu quero conhecer, porque todo mundo falava assim, ó, o principal é o Espírito Santo, porque eu fui mais pelos meus problemas, por vida sentimental, porém, me explicaram que, em primeiro lugar, seria o Espírito Santo, que quando a gente recebia o Espírito Santo, tudo mudava. Foi pouco tempo de igreja, assim, mais ou menos 3 meses, e eu comecei a buscar, eu falei, eu quero esse Espírito Santo. Eu já estava me sentindo bem na igreja, mas eu queria conhecer o que era o Espírito Santo, porque todo mundo falava, preciso do Espírito Santo. E eu buscando na minha casa, de madrugada, eu recebi o Espírito Santo. Então ali, eu não tive mais dúvida de nada, eu fui cheia do Espírito Santo. Naquele momento eu não sabia se eu chorava, se eu ria. Eu fui dormir feliz assim, eu percebi na hora que eu era outra pessoa, porque tudo mudou naquele momento. Eu acordei feliz, com vontade de sair gritando para todo mundo. Eu recebi o Espírito Santo, eu sou outra pessoa, eu estou feliz, eu tenho vida, porque tudo dentro de mim mudou. Parece que eu estava leve, parece que eu era uma... Parece não, né? Eu já era uma pessoa diferente. Os problemas que eu tinha antigamente, parece que eu esqueci aqueles problemas e começou a vir coisas boas. Problema de saúde, eu fui curada. Vida sentimental... Eu casei, eu era empregada doméstica, hoje em dia eu tenho meu próprio negócio. E hoje eu tenho vida, nem só as conquistas, mas hoje eu tenho vida. É diferente você falar assim, eu era uma pessoa viva, mas morta-viva. Porque eu andava vagando atrás de um alento, como eu falei, que eu precisava dançar, precisava beber, para esquecer os problemas. Hoje... Tudo mudou depois que eu recebi o Espírito Santo. Hoje eu estou feliz, hoje eu tenho vida. E assim, quando você tem o Espírito Santo, tudo da nossa vida é diferente. Porque assim, quando você está bem espiritualmente, falando com o Espírito Santo, as outras coisas só vêm para acrescentar. E quando você está bem espiritualmente, tudo vai vindo. Porque quando eu recebi o Espírito Santo, as coisas foi fluindo de tal forma, e principalmente a minha vida espiritual, a minha vida. Hoje eu tenho vida, hoje eu posso gritar para o mundo inteiro e falar, eu sou feliz. Olá, Bispo, me chamo Ulisses e quero agradecer ao Senhor pela mensagem do seu livro O Poder Sobrenatural da Fé. Que o que mais me chamou a atenção no seu livro foi a respeito da gente ter uma fé sólida, a importância da gente proteger essa fé para a gente vencer as lutas que a gente enfrenta no dia a dia. Se a gente não tiver uma fé inteligente, se a gente não tiver uma fé consciente do que a gente crê, a gente não consegue enfrentar as lutas, não consegue enfrentar os problemas que nos afligem todo dia. Todo dia a gente tem lutas. Mas se a gente conseguir alimentar essa fé, guardar essa fé, a gente consegue vencer ela. E sempre que eu passo as lutas, sempre que eu passo pelos problemas da minha vida, eu lembro dessa parte do livro do Poder Sobrenatural da Fé que o Senhor fala. E por isso eu queria lhe agradecer por essa literatura que foi de grande valia na minha vida, e tem sido até hoje, porque ficou guardado, é algo que a gente guarda, um tesouro que fica na nossa mente, para sempre que a gente precisar, eu tenho esse recurso armazenado na minha cabeça. O livro O Poder Sobrenatural da Fé está disponível nas melhores livrarias, ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Muito bem, minha gente. Nós estamos chegando ao ponto final deste programa.
Amanhã nós estaremos de volta neste horário desta emissora, mas não se esqueça que nesta quarta-feira nós teremos uma reunião especial aqui no Templo de Salomão, quando o Bispo Clodomir vai conduzir essa reunião e orar junto com aqueles que não se curvaram, não se curvam diante de Baal, a exemplo daqueles profetas, daqueles sacerdotes, daqueles homens de Deus que não se curvaram perante Baal e foram honrados por Deus. Então, se você está sendo provado na sua fé, e você quer fortalecer a sua fé para também não se dobrar, não se curvar perante as ameaças que o diabo apresenta, então, nesta quarta-feira, às 20h, aqui no Templo de Salomão. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Quando o sol aquece de manhã, o planeta Terra onde eu vivo, não importa em que lugar estou, olho a natureza pensativo, o vento assanha as águas do oceano, surfa pelas ondas na canção. Quem compõe a música do vento e quem acendeu o sol então. Pensamentos meus, aleluia, aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Quando cai a chuva e molha o chão, meu planeta fica tão florido. Vem à tarde as tintas lá do céu, pintam um horizonte colorido. Folhas, flores, frutos se misturam. Nesse quadro, amor e a perfeição. Quem é esse agricultor divino? É o mesmo autor do quadro, então. Aleluia, aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia. Tudo isso tem a mão de Deus. Quando vem a noite eu olho o céu, as estrelas brilham no infinito, vejo a lua clara sobre o mar, e nesse momento eu reflito, um ser supremo em tudo isso existe. Deus, a luz maior, a explicação. Tudo vem das suas mãos divinas. O céu, a terra, o mar, a vida então. Aleluia, aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia.
Supera